Salve, salve, galerinha do YouTube! Sejam todos bem-vindos para mais um episódio de Apenas um Lacan Latino-Americano. Quem puder, curta e se inscreva no canal. Quem quiser também compartilhar ou comentar o vídeo, seria bastante importante para ajudar o canal e não me deixar falando com as paredes. Vamos lá, o que a gente vai fazer hoje? Vamos apresentar o capítulo 9 do seminário 16 do Lacan, tentando sempre extrair uma análise lacaniana de discurso como um modelo teórico-prático para a clínica psicanalítica. É um capítulo bem esquizofrênico para seguir o estilo do Lacan, né? Mas é um capítulo que também traz algumas coisas interessantes e a gente vai atravessar eles. Para quem já leu o capítulo, é um capítulo que pode dar medinho em quem estiver lendo, mas tentando passar um pouco do blá 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 do Lacan, acho que vai dar para apresentar a proposta do capítulo, pelo menos a forma como a recorto, e por essa proposta eu acho que é um capítulo que mostra alguns sentidos interessantes. A gente falava no vídeo anterior sobre o capítulo 8 do seminário 16, que me parece que uma proposta do Lacan, ao longo de todo o ensino dele, mas se a gente vai fazer esse recorte do seminário 16 e 17, que são os seminários do discurso, é importante para a teoria do Lacan, ir reformando, subvertendo ou desconstruindo certos conceitos da psicanálise estabelecida, da psicanálise freudiana. Porque certos conceitos freudianos não teriam lugar nessa análise lacaniana de discurso. Então eles precisariam ser reformados, refeitos. A gente pode pensar, por exemplo, na ideia da repressão. A ideia da repressão é transformada, tanto é que o Lacan não falou uma vez a palavra repressão até aqui no seminário. A gente pode pensar no inconsciente como o inconsciente reprimido, também é uma ideia reformada pelo Lacan. A gente pode pensar em pulsão como energia. A libidinal também é uma ideia reformada por Lacan. O conceito de gozo aparecendo aí no lugar, né? E nesse capítulo e no capítulo anterior, me parece que o Lacan está criticando o conceito de castração do Freud. E o Lacan critica o conceito de castração do Freud de forma bem ferrenha. Ele basicamente ridiculariza o conceito de castração do Freud. Então, começando o capítulo, a gente vai retomar isso que ele já apresentava no capítulo anterior. O Lacan vai dizer que, do que ele chama de castração, há duas ideias no Freud que têm certa proximidade, mas que ele vai criticar. A castração do Freud na ideia das relações fálicas, né? Então, o Freud vai reduzir as pessoas a partir da ideia da anatomia ao destino. Então, se você nasce com um pau ou uma vagina, isso vai fazer uma diferença lascada na tua vida, segundo o Freud. Mas, de toda forma, o pênis ele se imaginariza no falo, que dá basicamente no mesmo lugar. O pênis ou o falo como um símbolo de poder, e o mundo então se dividiria por aqueles que se reconhecem como tendo esse poder, esse símbolo de poder, mas daí eles sofrem da angústia de poder perdê-lo, e naqueles que se reconhecem como não tendo. Então, procurando parceiros com quem se relacionaria a partir da inveja ou da reivindicação daquilo que não se tem, mas que se supõe que o outro tem. O Lacan vai dizer que isso é um baita de um blá 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 do Freud, completamente descartável, ridicularizável, e sobretudo ele vai dizer que o Freud ele mistura nisso algo na anatomia como se isso portasse um sentido de mundo assim universal, ahistórico, e que isso cria uma relação imaginária de rivalidade com o outro. Então o outro ou quer arrancar de mim o que eu tenho, ou eu tento reivindicar do outro o que ele tem, ou o outro tenta, ou eu tenho a inveja do outro, ou o outro quer me destruir, ou quer destruir o outro. Então as relações fálicas do Freud caem sempre em relações imaginárias de rivalidade para o Lacan. Um segundo sentido que o Lacan vai analisar a castração do Freud, que é uma ideia um tanto curiosa que ele apresentava no capítulo anterior, é que no Freud há a ideia da perda do objeto desejado, que poderia trazer uma certa noção de completude ao sujeito. A imagem perfeita desse objeto é a mãe ou o seio materno. Então há ali uma primeira experiência de satisfação que produz registros muito importantes, e após essa primeira experiência de satisfação,
a mãe, pelo complexo de Édipo, é barrada enquanto objeto. O que acontece então é que o sujeito tem que buscar outros objetos, mas esses outros objetos são reencontrados é uma palavra importante, à imagem e semelhança daquele objeto primeiro. O Lacan também vai falar que essa ideia de que havia um objeto de desejo que se perde, então se busca reencontrar, também é uma ideia idiota, e ele vai falar que essa ideia é uma ideia um tanto platônica. Percebam que isso funciona como uma ideia platônica, né? Havia um objeto de desejo originário que ele se perde, ou seja, ele é como uma ideia, e todas as formas do mundo, elas são feitas à imagem daquela ideia, só que um tanto deformadas daquela ideia também. Então Lacan vai dizer que isso aí é uma brisa platônica do Freud. E o Lacan vai apresentar o seu conceito de castração. Talvez a gente nem devesse chamar esse conceito de castração, eu prefiro falta ou perda lacaniana. Então, por isso, eu barrei o próprio conceito de castração, castrei o conceito de castração, mas me parece que o Lacan mantém o nome de castração, mesmo tirando ela completamente da origem semântica que o Freud propõe ao conceito, que castração tem a ver com falo, e não no Freud, mas não no Lacan, porque ele está pensando em coisas tão diferentes assim da ideia do falo freudiano. Mas me parece que o Lacan mantém o nome do conceito castração exatamente porque ele está sempre dialogando com a psicanálise hegemônica da época dele, né? Então, propõe que a gente fale mais em perda ou falta no Lacan do que em castração. São palavras que carregam histórias problemáticas da psicanálise. E o que seria essa castração lacaniana? A castração para o Lacan é a perda provocada pela linguagem. E essa perda provocada pela linguagem é um efeito da própria linguagem. E é um efeito que acontece desde sempre. A linguagem ela funciona como uma estrutura que está aí no mundo desde sempre, no mundo humano. Sempre esteve a linguagem, porque antes disso a gente não era humano. E funcionando a linguagem também produz desde sempre em todos aqueles que são atravessados pela linguagem, ou seja, em todos os humanos, mesmo aqueles que estão recém-nascidos, a linguagem produz em todos os seres humanos uma falta. Então, linguagem e falta andam de mãos dadas para o Lacan. E o que quer dizer essa falta ou essa perda que a linguagem provocaria? Quer dizer algumas coisas. Primeiro, que a linguagem produz uma quebra de uma identidade interna. Nada é idêntico a si mesmo no mundo de linguagem, e isso faz parte da teoria da estrutura do significante do Lacan. Porque na estrutura significante do Lacan, as palavras param de fazer referência a coisa. Isso está em Saussure também, né? As palavras fazem referências a palavras. Então, como as palavras se significam? Elas não se significam por uma relação imediata entre uma palavra e uma coisa. Elas se significam sempre numa relação com toda a cadeia das palavras, todas as cadeias dos significantes. Elas se significam pelas suas diferenças, oposições e relações mantidas com as outras palavras da frase, do discurso, da cadeia. Então, o que acontece é que nenhum significante ou nada no mundo da linguagem tem o seu significado dado internamente. Ele tem um significado dado só por todos os outros de fora. Isso serviria, sei lá, para o humano também. Um humano não consegue se significar por si só. Eu sou Pedro, Pedro é Pedro. O humano se significa sempre por uma série de relações que o mundo da linguagem diz sobre ele. Ele se significa, então, Pedro se significa pela relação que ele tem com todas as outras palavrinhas de seu mundo. Essa ideia de uma quebra de uma identidade interna, nada é idêntico a si mesmo, também faz associação à noção do Lacan que a perda da linguagem seria a perda de toda a naturalidade. Não há um em si no mundo humano. Não há relações instituais que sim definiriam o que é ser humano. A relação da linguagem para o Lacan ela produz um corte radical nas experiências naturais, que elas são assim completamente substituídas por experiências de linguagem para o Lacan. A relação de um humano com um corpo não é natural. A relação de um humano com um corpo é linguageiro. E o terceiro sentido que essa perda que a linguagem produz desde sempre
se associa a teoria do Lacan é como uma crítica à ontologia. Então, para o Lacan, não há ser no campo da linguagem, não há ser humano. A linguagem produz o que o Lacan chama de uma falta-ser. E o Lacan fez 1 milhão de neologismos colocando como a linguagem rompe uma ideia de ser, uma essência do ser, uma essência idêntica, fixa de um ser. Não há nada no mundo da linguagem e naqueles que são atravessados pela linguagem que poderia produzir um estancamento. Eu sou isso. Então, Lacan é um contínuo crítico de teorias da ontologia. E, para além dessa ideia de castração lacaniana que eu resumi aqui, há um pulo também na teoria do Lacan, né, que se a gente perde tudo que dá consistência de ser pela própria linguagem, curiosamente, no passo 2 ali da teoria da alienação do Lacan são essas perdas e os efeitos de quebra de identidade, de ruptura com naturalidade, de crítica à ontologia provocada. Mas essa alienação do Lacan enquanto perda, ela vai também refletir que esse sujeito que perde a sua identidade pelo corte da linguagem, ele também vai reencontrar suplências de sua identidade, certas formas de se reconhecer, sempre em articulação com o discurso do outro, e essas formas de se reconhecer em articulação com o discurso do outro, que vão dar um certo lugar, uma certa consistência de ser na linguagem, como uma suplência, o Lacan vai articular com modalidades de gozo nesse seminário. Isso vai ser importante e vai ser importante para os desenvolvimentos que vão seguir. Bora lá. Depois de Lacan fazer essas apresentaçõezinhas, né? O mouse quebrou. Vamos ver. Voltou. Depois do Lacan fazer essas apresentaçõezinhas, ele passa a trabalhar com letras. E com letras da álgebra lacaniana, que ele vai sair fazendo umas contas espirocadas. O Lacan apresenta 3 letras sobre como a gente tem que entender os conceitos do Lacan, né? Então ele vai colocar 3 conceitos em jogo, representados por 3 letras. O primeiro é o conceito de o segundo é o conceito de A, objeto A minúsculo, e o terceiro é o conceito de A maiúsculo, grande outro. Então Lacan vai falar que a linguagem ela sempre surge nessa dualidade, ao mesmo tempo que ela inscreve simbolicamente, ela produz faltas. As inscrições simbólicas são isso que o Lacan vai chamar de ou traçunário. São as inscrições simbólicas que se produzem no mundo. Então, é a marca significante. É a marca significante que está desde sempre. É o corte desde sempre que a linguagem produz ao produzir uma inscrição estrutural do mundo em termos significantes. E esse conceito do que é as inscrições significantes, digamos assim, é bastante semelhante ao conceito do nome do pai que o Lacan vai apresentar também de forma meio jogada nesse capítulo. O conceito de nome do pai representaria o conceito da lei que separa a lei, ou seja, a linguagem que separa o humano de toda a animalidade, ele vai dizer no capítulo. E a gente dizia que a linguagem para o Lacan, ela surge e sempre funciona numa dialética. Se ela inscreve insignificantes de um lado, ela também marca, também ao marcar, produz faltas de outro lado. Então surge a linguagem, também surge a falta em uma relação dialética. A falta ela é produzida pelo corte e ela está representada no conceito de objeto A. E o segundo sentido que o objeto A vai ter na teoria do Lacan, também ali, como o conceito de alienação ele refere à perda, mas também refere às reificações que o sujeito, marcado como falta a ser, encontra enquanto suplência no discurso do outro. Então, o conceito de objeto A também vai refletir isso. Ele é tanto a representação da falta, ele é tanto o conceito que dá um lugar à falta na teoria do Lacan, quanto ele também representa o sujeito numa certa modalidade de discurso, encontrando um lugar de subjetivação que daria certa consistência, certo lugar
para esse sujeito, certa forma de subjetivação para esse sujeito que é marcado de origem como falta ser. E bom, temos o 1 e o A em dialética, e eles estão dentro das relações de discursos. Há discursos em jogo no mundo. E esses discursos participam disso que o Lacan chama de grande outro, mas o mais interessante desse seminário é que o outro ele não funciona como uma linguagem, como um todo abstrato, mas ele funciona como múltiplos discursos em disputa. Múltiplos discursos em disputa que produzem certas formas de subjetivação nos sujeitos atravessados por esses discursos. Então, os sujeitos nunca são agentes autônomos de discurso, eles são atravessados por discursos que estão aí no mundo, em disputa. Vamos lá para o ponto 3. Então, o que é um tanto amedrontador nesse capítulo é que o Lacan vai brisar no monte de matemática. E a referência da vez que o Lacan escolhe para ficar brisando em matemáticas é Fibonacci. E Fibonacci aparece do nada no capítulo do Lacan. Ele não diz muito bem por que ele escolhe, por que ele acha que Fibonacci é relevante, da onde que Fibonacci entra na conversa. A gente pode tecer algumas suposições. O grande interlocutor do Lacan nesses 3 capítulos aí, o 9, o 8 e o 7, é Pascal. E Pascal, na sua teoria dos jogos, ele produz o triângulo de Pascal, que é uma representação gráfica das escalas de Fibonacci. Então, Pascal tem uma certa relação com Fibonacci. E Pascal, lá na aposta de Pascal, de será que Deus existe ou não, aposto ou não aposto a vida se Deus existe ou não, Pascal, ele também está mantendo certa reflexão sobre o infinito. Pega muito ao pensamento de Pascal, que era um matemático e também um cristão fervoroso, a ideia de que Deus prometeria infinitas vidas infinitamente felizes como uma noção de paraíso. E que isso faria da vida terrena infinitamente pequena em comparação com esse infinito tão maior, que é o infinito das vidas infinitamente felizes prometidas no paraíso. Então há uma ideia de infinito na teoria do Pascal, que é interessante para o Lacan. Então o Lacan ele vai brincar com Fibonacci, vai causar uma confusão na cabeça de quem lê, usando dos elementos ali da álgebra lacaniana do 1 e do A, mas ele vai brincar com Fibonacci exatamente para dizer que há algo de importante na ideia do infinito para Lacan pensar essa dialética entre 1, ou seja, as marcas significantes, os significantes, e o a falta. Há uma relação infinita entre o universo dos significantes e as faltas. Bom, então basicamente o que o Lacan faz é que ele coloca o 1 e o A em conjunção, porque são os dois conceitos que há ali nessa álgebra que ele está pondo em dialética, e ele vai aplicar uma escala de Fibonacci a partir do conceito de 1 mais A, e vai aplicando Fibonacci, né? Fibonacci sempre soma os dois elementos anteriores para dar o terceiro, e assim sucessivamente. Então, apesar de o Lacan sair fazendo umas matemáticas que parecem meio nonsense, basicamente ele está só replicando aquilo que está em qualquer vídeo que vocês podem achar no YouTube sobre a própria escala do Fibonacci. A escala do Fibonacci ela tem um certo ordenamento de como vão se produzindo os números em sequência, né? Onde um número é sempre dado pela soma dos dois anteriores. Mas, curiosamente, a escala do Fibonacci, como ela tem essa regra, ela pode se multiplicar infinitamente, como se no mundo da linguagem ela pudesse estar se transcorrendo infinitamente. E a escala de Fibonacci também vai produzindo um monte de lógicas internas que os matemáticos vão achando. A consistência de números primos aparecendo em tal ou tal lugar, o número de números pares e ímpares aparecendo em tal lugar, os quadrantes definindo certas relações também de padrões. Então Lacan fica brincando com esses padrões do Fibonacci a partir dos elementos da álgebra dele, que é o 1 e o A. E faz uma confusão lascada lá com os números. Mas o importante é a gente perguntar do porquê que o Lacan está fazendo essa explicação matemática toda, né? E vamos lembrar que não é a primeira brisa matemática que o Lacan tira nesse seminário, e nos outros, né?
A gente já viu Lacan brincando com o paradoxo de Zenão, a gente já viu Lacan comentando o paradoxo de Russell, a gente já viu Lacan comentando Gödel, a gente já viu em outros seminários no 20, por exemplo, Lacan comentando Frege, agora a gente vê o Lacan comentando Fibonacci. Há uma consistência interna nas reflexões do Lacan entre a teoria do significante deles e as teorias matemáticas. O Lacan está sempre interessado nessas reflexões, pelo menos nesse seminário, em, a partir dessas referências matemáticas, dar, sim, subsídios para pensar ou para dar um suporte ao conceito dele de incompletude do grande outro. Então ele sempre está usando dessas referências matemáticas para pensar na incompletude do grande outro, de uma impossibilidade de fechamento do universo dos significantes. E ele vai usar o Fibonacci para quê? Para pensar na ideia do infinito. E nesse diálogo do Lacan pensando na ideia do infinito, ele vai propor que a relação entre 1 e A, se A1 e AA, ele passa a somar 1 e A numa escala de Fibonacci, e ele vai pensar que a cada vez que se produz mais significantes, esses significantes não param de se produzir no mundo, é como se o mundo estivesse sempre pensando em linguagem, uma linguagem que vai se ampliando. Cada vez que se produz novos significantes, também se produzem novas faltas. Isso é importante para o Lacan, porque o Lacan está especialmente criticando uma ideia de que poderia haver uma completude do campo do saber. E o Lacan ele critica Hegel especialmente, sempre critica Hegel especialmente nisso. Fala até que o Lacan critica errado Hegel, porque o Hegel que o Lacan conhece é o Hegel que o Koyev leva para a França, né? Então talvez não teria isso que o Lacan critica na própria teoria do Hegel, mas de toda forma o Lacan critica uma ideia do Hegel que a dialética do espírito levaria a um saber absoluto. Como se, por exemplo, o saber, numa marcha assim, que dura sabe sei lá quanto tempo, mas chega num fim, ele pudesse se totalizar. O saber sabe tudo, ou o ser humano sabe tudo sobre tal coisa. E o Lacan ele vai propor que o universo simbólico ele tem como característica a cada passo que ele dá produzir também novos não saberes, novos desconhecimentos, novas faltas. Então, para o Lacan, o universo do saber ele nunca se completa. À medida que a gente sabe uma coisa, a gente para de saber outra também. E assim sucessivamente. Isso é especialmente importante para o Lacan, porque a teoria do significante do Lacan ela depende de uma incompletude para que não seja possível uma relação de termo a termo, para que todo termo tenha que se significar sempre na relação com todos os outros. Porque talvez se houvesse uma completude do campo do saber, haveria uma relação mais imediata entre as palavras e as coisas e um significado fixo, um significado que poderia se fixar, já que o saber se torna todo. Para o Lacan, a falta também mantém no universo da linguagem uma metonímia infinita. E o Lacan usa da ideia do infinito exatamente para isso, para pensar do infinito do Fibonacci, da escala de Fibonacci, que o universo simbólico ele nunca se fecharia, pois ele está sempre, à medida que produz inscrições simbólicas, reproduzindo também faltas. Bom, e o Lacan brisa um montão no Fibonacci. No fim do 8º capítulo, também nesse 9º capítulo, mas me parece indo nessa direção. E também não acho que das articulações, das referências matemáticas que o Lacan usa para trazer esse conceito da incompletude do grande outro, que esse seja a melhor das referências. Eu gosto bastante da referência que o Lacan usa de Russell e da teoria dos conjuntos, acho que encaixa muito bem da forma como o Lacan articula isso com a teoria do significante. A de Fibonacci parece que fica um pouco jogada. Especialmente parece que fica um pouco jogado quando o Lacan vai associar o objeto A ao número áureo, porque há uma proporcionalidade que se mantém na cadeia. Acho que o Lacan dá uma viajada, força um pouco na referência. Aí, de toda forma, continuando com o capítulo, eu proponho que há como que duas partes desse capítulo. Essa primeira parte que a gente apresentava e uma segunda parte no capítulo onde ele
volta a discutir lá com Pascal. Isso vai se entremeando no capítulo, não tem esse ordenamento tão claro, mas fazendo esse recorte eu acho que ajuda a entender o capítulo. E daí o Lacan volta a conversar com o Pascal e a aposta de Pascal, e me parece que o Lacan está fazendo é o que eu vou chamar de uma análise lacaniana de discurso do Deus de Pascal. Então, vejam bem, se o Lacan está fazendo uma análise de discurso, ele está fazendo um recorte do que é discurso. O analista de discurso recorta um discurso que ele vai propor uma análise, né? Então, Lacan está analisando o discurso cristão, mas ele não está analisando qualquer discurso cristão. Para o Lacan, há inúmeros discursos cristãos dentro do próprio cristianismo. Ele está analisando o discurso cristão, ou seja, o discurso de Deus, da obra de Pascal. E Pascal como influenciado pelo rancianismo. Então é por isso que o Lacan, no capítulo anterior, comentava sobre a relação do Pascal com Rancière, né? Porque é um bispo que dava origem dos pensamentos filosóficos cristãos do próprio Pascal. E essa representação de Deus no discurso de Pascal, do discurso do cristão, no discurso de Pascal, contido na aposta de Pascal, né? A gente já falou aqui sobre a aposta de Pascal, né? A aposta de Pascal, basicamente, ele faz uma matemática se valeria a pena ou não acreditar em Deus. Então, nessa análise matemática se valeria ou não acreditar em Deus, Lacan está falando que Pascal ele está aí usando da teoria dos jogos e da análise probabilística do jogo que ele vai iniciar, e o Pascal, ele, de uma forma bem criativa, ele mistura o discurso religioso e o discurso científico, matemático, propondo que haveria, digamos, 4 possibilidades para se pensar a existência, para se pensar se valeria a pena apostar na existência de Deus. Então Pascal vai dizer, bom, é possível que a pessoa que está se relacionando com a hipótese de Deus, ela pensa que Deus existe, e pensando que Deus existe, ela pode, se fazer devota a ele. Ao se fazer devota a ele, a pessoa abre mão de viver os prazeres da vida, mas supõe receber a promessa de infinitas vidas infinitamente felizes no paraíso. Uma segunda possibilidade de alguém que supõe que Deus existe eu suponho que Deus existe, mas ainda assim não vou me fazer todo devoto a ele porque os prazeres da carne são interessantes. E daí o cara é crente, mas vai comer a mulher do vizinho. Ele sabe que ele vai pro inferno, mas foda-se, ele não conseguiu se controlar. É uma segunda possibilidade para o Pascal. Uma terceira possibilidade é que o sujeito não acredite em Deus. Mas mesmo não acreditando em Deus, ele escolhe ter uma vida devota porque ele acha que a vida não vale lá muito a pena, afinal de contas. É melhor eu apostar numa promessa de vida infinita que tá todo mundo ao meu redor aqui apostando, do que apostar nessa vida, porque essa vida é uma merda. Então, eu vou seguir o rebanho da igreja, mesmo não acreditando. O Pascal tá falando basicamente que tem um monte da igreja que tá lá só para seguir o rebanho. Uma quarta possibilidade que o Pascal elenca é a pessoa que não acredita em Deus e, não acreditando em Deus, vive a vida agora, usufrui da vida agora e foda-se a ideia do infinito porque ele supõe que não existe. Então o Pascal está fazendo uma análise matemática. Há 4 vetores possíveis, há 4 posições possíveis. E ele vai tentar desenvolver a ideia de se valeria ou não apostar na ideia de Deus, lembrando que ele era um crente, né? Associando que a promessa teria como ganho possível infinitas vidas no paraíso. Então o ganho é infinito. E se esse ganho é infinito, em contrapartida, as infinitas vidas que se poderiam viver no paraíso, caso a promessa se realize, faz com que a vida terrena seja infinitamente pequena, porque ela é infinitamente pequena perto daquela infinitude maravilhosa do paraíso. Então a vida daqui é uma bosta.
E o Lacan também vai analisar isso aí. Isso era Pascal falando, né? Pascal falando do jeito que o Lacan faz ele falar. O Lacan vai analisar isso dizendo que há o discurso cristão. E o discurso cristão, ele pode se impor. Então, há o discurso cristão, eu acredito no discurso cristão, eu me faço crente, ou ele pode ser rejeitado. Há o discurso cristão por aí, mas foda-se, eu não acredito nessa balela. É uma modalidade interessante como Lacan pensa discurso, né? Porque discursos eles estão em competições, eles se impõem ou eles se subvertem, se neutralizam. Então, por isso que o Lacan ali coloca A ou A barrado. A quer dizer o discurso cristão se impondo sobre a subjetividade e A barrado, o discurso cristão não conseguindo se impor sobre a subjetividade. É uma coisa interessante que o conceito de discursos traz para a teoria do Lacan, novamente. Enquanto o conceito de grande outro, ele era um todo, assim, né? O conceito de grande outro em outros momentos antes das teorias do discurso, quer dizer. E daí o Lacan ele vai, nessa análise que ele está fazendo de Pascal, trazer algumas coisas. Vamos ler ali. De toda conjunção significante resulta um efeito de resto A. Então Lacan, se ele estava falando sobre a articulação entre os significantes, e A, ele fala também que há uma dialética entre significantes e A, e aqui ele está propondo que, na teoria da análise do discurso dele, haverá uma relação dialética entre significantes e objeto A. Bom, fiquem com isso. O Lacan está fazendo uma lógica de análise de discurso que tem internamente sempre uma dialética entre significante e objeto A. Mas se o Lacan está propondo uma dialética entre significante e objeto A, não está muito claro até essa parte do seminário o que o Lacan está chamando de objeto A internamente é uma lógica de discurso. O que será que é isso? Enquanto significantes, enquanto saber, eu acho que já é um pouco mais claro do que Lacan está dizendo, né? Um discurso ele impõe um determinado saber, ele impõe uma determinada representação da realidade, mas enquanto objeto A seria a forma de subjetivação que um discurso propõe, seria o que o discurso elege para tomar como objeto, seria uma modalidade de gozo, o que será que isso quer dizer? O que será que seria o próprio sujeito tomado como objeto de um discurso que o subjetiva? O que será que o Lacan quer dizer? E, indo ali para a segunda citação que eu trago, Lacan fala isso que é a chave de leitura desse capítulo, né? Ao tomar como objeto A, e não de outra maneira, o que é posto em jogo na renúncia proposta por Pascal. Releio. Ao tomar como objeto A, e não de outra maneira, o que é posto em jogo na renúncia proposta por Pascal. E o Lacan passa os 2 capítulos aí falando que ninguém entendia tudo que há para entender na aposta do Pascal. Ninguém entendia tudo que há para entender porque o Lacan entende a partir da teoria dele. Então ele está falando, vou falar coisas novas que ninguém falou antes, porque essas coisas novas só poderiam caber dentro da própria teoria do Lacan. E o que o Lacan está falando que é uma chave de leitura importante para entender a aposta de Pascal a partir de uma análise lacaniana de discurso, é que isso que o Pascal põe em jogo na aposta de Pascal é a própria vida. Então Lacan está traduzindo que a vida na aposta de Pascal é o objeto A dentro dessa lógica de análise lacaniana do discurso. Então, do que isso vai dar? Cadê o gráfico? Se o objeto A é a vida, isso vai dar em algumas possibilidades. Então vamos ver aqui. Se o discurso cristão se impõe sobre os sujeitos ou sujeito, há no primeiro quadrante ali a possibilidade que alguém abra a mão da própria vida em função de supor que receberá a promessa da infinitude. Então por isso Lacan coloca 0 ali no gráfico. Se eu abro mão da própria vida, isso que a minha vida se anula, vira um 0. E por que o Lacan está chamando de objeto A a vida?
Lembrando que o objeto A é o conceito do gozo do Lacan. É o conceito da falta, mas é também o conceito do gozo. Porque a vida é isso do qual alguém pode usufruir. Gozo quer dizer usufruto, né? Isso do qual se usufrui. O que mais a gente usufrui no mundo, por excelência, do que a própria vida? A gente usufrui da própria vida. Gozo também é dito por Lacan no sentido de posse. O direito de gozar de algo é ter posse sobre algo. E nesse sentido, o que mais a gente tem por excelência na vida do que posse da própria vida? A maior posse que temos, se eu tenho posse de alguma coisa que é incontornável, é de mim mesmo, do meu corpinho. E o que o Lacan está falando? Que o discurso cristão ele se impõe, sobretudo, como uma significação disso que é o bem mais valioso de todo ser humano. Sua vida como aquilo que ele tem posse e usufruto. O discurso cristão vai incidir sobre isso. O que é interessante também porque faz uma certa referência com aquilo que o Foucault dizia nas relações de discurso como biopoder, como discursos que incidem sobre a vida e o governo da vida. Lacan me parece estar dizendo coisas um pouco parecidas. O discurso cristão incidiria sobre a vida como aquilo que o sujeito tem como lugar de usufruto e posse por excelência. E antes de apresentar essa análise de discurso sobre Pascal, Lacan tinha apresentado uma outra, que quem quiser pode ver nos vídeos passados aí do canal. Ele fazia uma análise de discurso, segundo a forma como eu estou lendo, pelo menos no seminário, né, do capitalismo, mas não do capitalismo como um todo, né? Vamos pensar novamente na ideia de que o analista de discurso faz recorte do que é o discurso que ele vai analisar. Do capitalismo segundo Marx. E o que o Lacan falava sobre o capitalismo segundo Marx também? Ele falava que o capitalismo e a mais-valia, ele parecia dizer sobre um sistema de troca injusto, mas a potência do conceito de mais-valia é que o capitalismo ele incidia sobre a vida, sobre o direito de usufruto e posse da própria vida. E, portanto, a vida no capitalismo é um objeto A que o sujeito acaba tendo que renunciar, acaba tendo que trocar, acaba tendo que abrir mão. Quando o trabalhador trabalha em excesso, ele não está só não sendo remunerado adequadamente, ele está perdendo vida, ele está perdendo tempo de vida. E o capitalista está usufruindo desse montante de vida que ele rouba dos trabalhadores. Entenderam? Novamente, o Lacan está falando que um discurso, o capitalismo, ele incide sobre as possibilidades de significação da vida. Assim como o discurso cristão, ele incide sobre as possibilidades de significação da vida, de significação de usufruto e de posse da própria vida. Então, por isso, nesses dois exemplos, Lacan toma a própria vida e os discursos que incidem sobre ela como objeto A. Discursos, então, são formas de subjetivação e formas de subjetivação que incidem sobre a vida como um biopoder. E, voltando ali para o exemplo do Lacan, deixa eu ver se passo por alguma coisa aqui. Basicamente é isso. Deixa eu ver se eu pulei algo. Então, o que o discurso cristão imporia sobre a vida? O discurso cristão tentaria impor sobre a vida que a vida não deve ser usufruída, não deve ser gozada. E que a vida do sujeito tampouco deve ser dele mesmo, ela deve ser dada, ser devota a Deus. E que ele deveria fazer isso por uma promessa de uma vida melhor lá na frente. É por isso que o Lacan também vai brincar nesse capítulo que o cristianismo deve ter surgido em algum momento onde a vida era muito merda, onde a vida era propriamente o inferno. Porque é um discurso que conseguiu se impor dizendo não usufruam da própria vida. Se a vida estivesse valendo lá muito, as pessoas não teriam comprado, mas como a vida devia valer pouco, parece que fez um mercado que fazia sentido para elas. Bom, eu vou dar essa porcaria que é a minha vida, que eu nem tô conseguindo curtir mesmo, porque eu sou todo ferrado nesse mundo. Em troca eu posso ganhar o infinito. Porra, daí foi interessante, né? Então Lacan transforma a vida que o Pascal está apostando no objeto A e ele relê ali o grafo do Pascal.
Há então a possibilidade de se crer em Deus, de negar o usufruto da própria vida, que fica com 0 ali no primeiro quadrante, por isso supor receber o infinito. Esse quadrante o Lacan vai chamar de os puros, que anulam o valor da própria vida, supondo crer na vida infinita. O Lacan chama eles de os puros, muito convictos, e que não são lá muitos dentro do cristianismo, porque esses aí são os que viram realmente santos e que são predestinados pela graça. Há os nem tão puros assim dos que são atravessados pelo discurso do cristianismo e são assim tomados pelo discurso do cristianismo, que são aqueles que seguem, creem, mas ainda assim não conseguem anular a própria vida e usufruem dela porque é gostoso, né? E essas pessoas que creem em Deus, mas ainda assim pecam porque pecar é da hora, elas acabam perdendo o infinito. Então isso está no segundo quadrante lá de cima. É tipo o cristão nem lá tão cristão assim. O terceiro quadrante ali, já funcionando a partir do A barrado, ou seja, de um discurso cristão que está no mundo ali aos redores da pessoa, mas não consegue se impor sobre, no qual um sujeito, curiosamente, uma outra possibilidade, não deve ter tantos nela, mas há, que é o que talvez seja o que está no cristianismo só para ser rebanho, só para seguir o rebanho. São pessoas que não acreditam exatamente na existência de Deus, mas ainda assim recusam usufruir da própria vida, então se negam a usufruir da própria vida, não exatamente esperando que vão ganhar lá um infinito, mas é porque as pessoas ao redor estão fazendo. Bom, como não sei como usufruir dessa vida, eu recuso a vida e torço para ter uma vida infinita depois, mas eu realmente não acredito muito nisso. É o terceiro quadrante ali da aposta de Pascal. E o quarto quadrante, que o Lacan vai chamar de os sossegados, são aqueles que não creem em Deus, usufruem a própria vida hoje mesmo e foda-se, anulando a ideia de infinito. Eles não podem ganhar o infinito, eles supõem que há um 0 ali no lugar do infinito, né? Eles supõem que não há nada ali, mas eles têm o direito de usufruir a própria vida, como objeto A. É meu e eu usufruo dessa porra. Então é isso, basicamente. O Lacan ele reescreve a aposta de Pascal, e o que me parece mais importante aí é seguir a trilha. Esse é como um exemplo prático aí do Lacan fazendo uma análise de discurso. Ele primeiro faz um recorte de discurso, vou falar sobre o cristianismo, mas o cristianismo do Pascal e presente na aposta de Pascal. Ele calcula como o discurso incide, como o discurso se suprime no A e no A barrado, e ele cria essa dialética entre o saber, né, a promessa do infinito, e o objeto A. Aquilo sobre o qual o discurso incide, que para o Lacan, tanto no capitalismo quanto no cristianismo, é a própria vida enquanto aquilo que se pode usufruir ou cujo usufruto pode ser roubado, negado, alienado. É isso. Eu acho que a gente atravessou bastante aí da pira do Lacan nesse capítulo, e com esse exemplo, misturando ali com o exemplo do Marx, dá para começar a entender como Lacan está propondo análise de discursos lacanianos. Um abraço, nos vemos no próximo capítulo. Até mais. Quem puder, curta, compartilha e se inscreva.